Bom, então eu vou falar, né, da questão da fisioterapia em cardiologia. Óbvio que eu tinha que falar sobre isso, né, porque é, a minha área de atuação, a minha experiência maior é em neonato. Porém, eu trabalhei muito com adulto, né, e eu cheguei a fazer pós-graduação em cardio também, né. Então, eu gosto muito, né, do assunto e queria passar um pouquinho para vocês. Então, assim, falar de fisioterapia em cardiologia, hoje, é uma especialidade da fisio, né, autorizada pelo nosso Conselho Federal, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, desde 2015. Então, antigamente, né, quando eu me formei, por exemplo, a gente tinha cardio, RESP, né? Então, você ia fazer uma pós-graduação, era cardio, RESP, não tinha, né, cardio separado de pneumo, né? Então eram as duas ali interligadas. E hoje ainda tem a questão da fisioterapia, a pós-graduação em terapia intensiva, né? Então, se vocês falassem assim para mim, professora, eu quero hospital, qual área que eu posso seguir? Vocês vão perceber que a parte cardíaca, né, ela não se limita somente ao hospital, né? Então, você tem que ter bem certeza do que você quer, porque se você quer só o hospital, de repente, terapia intensiva é o mais interessante, né? Assim, eu fico à disposição, né, de vocês lá na frente para esclarecer as dúvidas, né? Até hoje eu vou tentar passar um pouquinho de informação referente até mesmo sobre pós. Então, eu cheguei a fazer pós em cardiologia, eu fiz mestrado em UTI, né? E se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu particularmente, eu ia falar que eu não sei. Assim, um complementa o outro, né? Então, é válido. Então, assim, hoje, né, a partir de 2015, você tem a possibilidade de ser especialista em cardiologia, né? Segundo o artigo, né, o terceiro artigo que está lá no nosso Conselho Federal, o físio, ele pode atuar tanto na atenção secundária, que é isso que eu ia dizer para vocês, como ambulatórios, clínicas, abrir um consultório, né? Você pode ter um consultório de fisioterapia em cardiologia, né? Como também trabalhar nas unidades básicas, enfim, né? Tem alguns concursos, eu estou acompanhando agora, né? Eu tive algumas propostas para trabalhar em hospital, né? Eu só espero que eu continue com todo o meu coração na faculdade, porque eu estou dizendo não para todas elas, né? Então, é, eu estou acompanhando, assim, e eu percebo, né, que eles sempre pedem, né, ou pós em cardio, ou em pneumo, ou em terapia intensiva, tá? Então, a gente, né, eu estou observando muito concurso, né? Então, nos concursos está aparecendo aí essa exigência. Então, o físio, ele pode trabalhar com cardio desde unidades básicas de saúde, como em hospitais, né? Com programas de reabilitação, condicionamento físico. Então, é uma margem aí que vocês têm, né, para estar trabalhando. Então, o que isso tem a ver com a disciplina hospitalar? Eu vou falar um pouco do físio no contexto hospitalar com cardio. E depois eu vou falar da questão, né, fora desse contexto hospitalar, que é a reabilitação cardíaca. Né? Então, a reabilitação cardíaca é algo que traz para a gente, né, um público de pacientes muito grande, né? Hoje falar de cardio é falar de hipertenso, é falar de colesterol alto, é falar, né, de atividades que tem que ser terapêuticas para que esse paciente, né, ele tenha ali uma melhora. E uma pessoa, quando ela chega a esse ponto de se reabilitar, né, da parte cardiovascular, é porque possivelmente ela passou por cirurgia, né? Então, eu vou abordar esses dois contextos aí para vocês, tá? Então, eu sempre falo, né? Olha que imagem mais linda. Eu sou apaixonada. Né, como a turma é pequena, eu acho que eu posso me sentir à vontade em abrir meu coração para vocês, né?
eu fico impressionada em ver como nós, né, o nosso corpo, ele foi feito de uma forma muito perfeita, como tudo faz sentido, né? Então, eu brinco, né? Eu já devo ter falado isso para vocês, eu acho que cabe repetir aqui, né? Quem fez o corpo humano, no mínimo, era um baita de um engenheiro muito bom, porque tudo tá ligado, né? E isso se inicia a partir do quê? De duas únicas células. Tem lá o óvulo, o espermatozoide, né? Que quando ocorre essa fecundação, começa essa divisão. Logo após 4 dias, né? Essas células, elas que estão constantemente se multiplicando, elas começam ao quê? Elas começam ao quê? A se especializar. Como pode? Pensa comigo. Então, quer dizer, né, que de um único óvulo que foi fecundado, ele virou ali duas células. Essas duas células, quatro, né? Essas quatro, 16, e aí esse processo de multiplicação sem parar. Então, chega um momento que cada célula começa a passar por uma situação que se chama especificidade. Vocês devem ter visto isso, deixa eu pensar, talvez em imunemato ou ciências moleculares celulares. Quer dizer que cada célula, elas começam a ficar específicas. Então, eu começo a ter células cardíacas, células nervosas, células ósseas, células de defesa, né? E cada célula vai se multiplicando para criar o quê? Mais de uma célula. Tá, professora, isso eu sei. Mas se eu tenho mais de uma célula de tecido, mais de uma célula cardíaca, eu tenho o quê? Um tecido cardíaco. Se eu tenho um tecido cardíaco, eu tenho um órgão, eu tenho o coração. Então, a junção de todos esses órgãos vão criando ali o meu sistema, que é o que compõe o meu organismo. Então, tudo isso é feito de uma forma casada, né? Muito bem ajustada. Então, né, esse projeto, vamos chamar assim, tem 3 meses ali para estar acontecendo. Então, tem 3 meses para eu estar me formando. Né? Depois desses 3 meses, o que está formado apenas o que? Desenvolve. Então, eu tenho lá o segundo trimestre, né? Quarto, quinto, sexto mês, que já está tudo formado, só está desenvolvendo. Né? E o sétimo, oitavo, nono mês, o que está, né, em desenvolvimento, né? Então, formou no primeiro trimestre, no segundo trimestre desenvolveu, e no terceiro mês, o que ele fez, né? Só amadureceu. Então, uma criança ali com 7 meses, ela não tem grandes complicações caso ela nasça. Então, com 22 dias, eu já tenho a formação de um órgão pulsante que tem uma função justamente que é o quê? Manter os outros órgãos vivos. Mas pensem comigo, né? Eu acho super importante, embora isso não tenha aí no AVA, né? Eu queria que vocês ouvissem com carinho. Então, com 22 dias, eu já tenho um órgão pulsante que ele já começa a fazer o quê? Encaminhar células para os outros tecidos que contenham oxigênio. Então, com 22 dias, eu já tenho batimento cardíaco, eu já tenho esse coraçãozinho tendo essa função, né, de bombear sangue para todos os outros tecidos. Com qual função? De levar o oxigênio. Qual que é o segredo da vida? É o oxigênio. Sem oxigênio, eu não vivo. Ponto. Né? E ali, valor atmosférico, nós temos aproximadamente 21% de oxigênio. Então, esse coração já começa com essa função. Então, já que eu estou ali me formando, né? O que acontece? Paralelo a ele é formado uma massa muscular que tem a capacidade de captar esse oxigênio. Porque até o momento o coração ele está pegando oxigênio vindo do sangue da mãe. E paralelo a isso vai se desenvolvendo uma massa, né, de um tecido chamado pulmonar, que vai lá na frente, quando cortar a ligação, né, e eu deixar de receber esse sangue da mãe oxigenado, né, que é através de duas veias e uma artéria, né, elas ficam entrelaçadas, e aí isso eu chamo de cordão umbilical. Quando cortar esse laço, né, o meu
pulmão, ele passa, então, a trabalhar em conjunto com esse meu coração. Então, eu recebo, né, eu capto ali todo o oxigênio do ar, pego, né, as minhas células que estão vindo ali do meu coração, as minhas células sanguíneas, que eu chamo de hemácia. Então, essas hemácias fazem ali, né, um recebimento desse oxigênio e elas retornam ao meu coração para que o meu coração bombeie de uma forma muito forte, né, sangue para todo o meu corpo. Então, essas hemácias, elas pegam ali o oxigênio no meu pulmão, retornam ao meu coração através das veias pulmonares, cai ali no meu átrio esquerdo, descendo para o meu ventrículo direito para eu exercer uma baita contração. Quando eu tenho essa baita contração, eu gero uma fração de ejeção, né? O que se espera que todos nós tenhamos uma fração de ejeção acima de 60%. Um valor abaixo disso, uma fração de ejeção abaixo de 60%, quer dizer que o meu coração está doente, ineficiente, né? Às vezes ele está ali com uma incapacidade, né? Então, meu coração incapaz, né? Insuficiência cardíaca. Então, se ele está insuficiente, ele não está ejetando sangue para todo o meu corpo. Então, esse sangue está acumulando em algum lugar. Esse sangue está congestionando. Então, aqui eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, se é o sangue que está voltando ali do pulmão oxigenado e o meu coração está insuficiente, né? Uma insuficiência cardíaca, o sangue congestiona no meu pulmão e eu tenho ali, então, dispneia, né? Eu expectoro uma secreção rosácea, justamente porque tem sangue no meu pulmão, que é o que eu chamo de edema agudo pulmonar, causado por uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Mas o meu coração, ele está bem, ele consegue ejetar lá, né, 60%, a minha fração de ejeção é acima desses 60%, então quando esse sangue retorna do meu pulmão, oxigenado, retorna por veias pulmonares, no meu átrio esquerdo, descendo para o meu átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí tem aquela contração ventricular, que através dos eletrodos eu consigo avaliar quem? O complexo QRS, contração, despolarização ventricular. Então, esse sangue sobe a minha artéria aorta. A minha artéria aorta, ela vai fazer o quê? Ela vai ascender, passar por um processo circunflexo e aí ela desce, né, a artéria aorta descendente, distribuindo sangue para tudo quanto é célula, né, jogando oxigênio para todos os meus tecidos. Só que percebam, tudo isso só para eu falar que quando a minha artéria aorta sobe, né, vai para esse arco ascendente, sai um raminho que justamente, né, quem fez tão bem feito, o que ele pensou? Já que todas as células do corpo precisam de oxigênio para trabalhar, meu coração também precisa. Então, assim que esse sangue, né, que retorna ao meu coração, proveniente ali do pulmão bem oxigenado, né, ele sobe a minha artéria aorta para distribuir oxigênio para todo o meu corpo, antes sai um raminho dessa minha artéria aorta que vai ali gentilmente coroar todo o meu coração. Quer dizer que em primeira mão o meu coração recebe sangue oxigenado para que ele consiga trabalhar. Nada mais justo, concordam? Então, essas artérias são as que nós chamamos de artérias coronárias, né? Então, elas são bem perceptíveis aqui nessa imagem, né? Então, elas abraçam, elas coroam o meu coração e à medida que eu tenho ali meu coração recebendo oxigênio, eu tenho então o meu músculo cardíaco trabalhando de uma forma eficaz, saudável. Se eu tenho uma obstrução das minhas artérias coronárias, ou o meu coração recebe oxigênio, até recebe, mas eu tenho então uma dor, uma angina, né? Uma dor no meu peito, porque passa oxigênio, mas num fluxo
menor. Mas eu tenho um péssimo hábito, né? Eu tenho ali uma alimentação muito ruim e começam a ter o quê? Depósito de placas de gordura na minha artéria coronária. Então, quer dizer que eu tenho placas de gordura, se chama ateroma. Então, eu começo a ter aterosclerose, né? Então, o meu sangue continua passando, meu coração continua sendo irrigado, oxigenado, porém, em menor quantidade. Então, eu tenho o risco de justamente o quê? Meu coração começar a trabalhar de um modo compensatório, né? E essa placa, ela justamente se deslocar, né? Então, vai gerar um sangramento na parede do meu vaso. Aí, né, fora as hemácias, que são as células que compõem o meu sangue, eu tenho as plaquetas. Então, as plaquetas, assim como a gente faz uma casquinha por fora quando a gente machuca, por dentro é a mesma coisa. As plaquetas se agregam para impedir esse sangramento dentro do meu vaso. O que ela formou? Um trombo, um coágulo. E eu corro o risco desse coágulo cair numa extremidade e obstruir de vez a passagem do sangue. Então, eu comecei com angina, passei pela arteriosclerose e cheguei aonde? No infarto, né? Então, quer dizer que o infarto, ele pode acontecer por conta dessa obstrução. Ali, aquela área não recebe mais oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio, eu tenho necrose, né? Necrose e morte celular. Se é uma área pequena que deixou de ser oxigenada, meu coração continua trabalhando. Se é uma área grande, né, que deixou de receber esse oxigênio e necrosou, eu tenho um infarto fulminante, né? Eu tenho ali um infarto agudo do miocárdio. Então, ou a pessoa entra na cirurgia imediatamente, eu vou deixar os, os microfoninhos de vocês no mudo, ou a pessoa entra em cirurgia imediatamente, ou possivelmente ela vai morrer, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as cirurgias cardíacas, tá? Esse daqui, né, eu não sei se eu passei esse vídeo para vocês, tá bom? Mas, né, se eu já passei, desculpa, é porque eu já nem sei mais que aula que eu dei para quem, né? Mas eu acho que cabe aqui nesse contexto, tá? Deixa eu... Ó, então, aqui vai acontecer exatamente o que eu falei para vocês, né? Então, tem a minha coronária, né? Coroando aqui o meu coração, permitindo que ele receba oxigênio, né? Então, dentro desses vasos vão passar quem? As minhas hemácias, né? As minhas plaquetas, o meu plasma, né? Tudo que o sangue tem de função, né? Para as outras células, no caso, os outros órgãos, o meu coração também precisa, ele também é um músculo, né? Então, as minhas hemácias vêm aqui carregando oxigênio. Então, né? Se diminui esse espaço, digamos que o aporte de oxigênio é menor e eu começo a ter ali uma angina. Professora, por que diminuiria o espaço? Por placas de gordura. Aterosclerose, né? Uma alimentação ruim. Olha como minhas mássias vão passando. Elas passam levando oxigênio? Elas passam. Só que elas passam em menor quantidade, né? Então, esse oxigênio vai fazendo o quê? Vai sendo restringido. Então, eu começo a ter, ó, observem, uma área necrosada. Mas, professor, o coração continua a bater? Tá, porque ele é um músculo total, né? Então, chega uma hora que essa placa, né, de tanto que o meu coração faz força para conseguir trabalhar com o aporte de oxigênio reduzido, eu tenho ali a formação desse trombo, né, que são as plaquetas ali agregando, e obstrui de vez a passagem de sangue. Aí meu coração não tem mais oxigenação, então eu tenho o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, gente, a cirurgia cardíaca, ela ainda no Brasil, né, um dos pontos que mais
mata, né? Não a cirurgia, no caso, a doença cardíaca, né? Um dos pontos hoje no Brasil, no mundo, né? Que mais mata. E se a gente for, né, fazer uma estatística, né? Esse slide, né? Esse dado é de 2012, mas eu não tinha nenhum relato, né? Como eu posso dizer? Eu não tinha nada de recente, mas ainda mantém, né? Então, no Brasil, a revascularização do miocárdio, ela se põe em primeiro lugar. O que é revascularizar? Desobstruir essa artéria, para que de novo passe o sangue, né? Então, a revascularização do miocárdio é uma das cirurgias mais realizada por conta de hábitos ruins, né? Que as pessoas têm de vida e adoecem ali, então, o coração, né? Então, não somente a revascularização, né? Eu tenho as válvulas cardíacas, né? Eu tenho elas adoecendo, eu tenho problemas de grandes artérias, eu tenho problema do músculo, eu tenho uma infinidade, né? De doenças que podem levar ali à cirurgia cardíaca, mas o importante, né? É que esse paciente, né? Ele tem ali logo após uma reabilitação, tá? Então, eu posso ter uma cirurgia reparadora, reconstrutora, né? Às vezes eles tiram o coração para ter que reconstruir esse coração, né? Você conversa com um camarada, um cirurgião cardíaco, ele se acha Deus, né? Porque realmente ele tá dando a vida de volta para essa pessoa. Uma cirurgia, tem os tipos de cirurgia ablativa, que é quando a gente remove, né, o órgão, remove todo o órgão afetado, né, a substitutiva e uma compensatória, né? Então, tem vários tipos, né, de cirurgia. O que isso vai mudar para o fisioterapeuta? Vamos entender, né? O que isso conta para a gente? Antes de qualquer cirurgia cardíaca, isso eu dou a minha palavra para vocês, né? Antes de qualquer cirurgia cardíaca, obrigatoriamente, a menos que seja de emergência, tá, gente? Mas qualquer hospital hoje em dia, antes de qualquer cirurgia, né, obrigatoriamente, quando ela é eletiva, o físio avalia esse paciente. Então, a gente faz uma avaliação pré-operatória no que diz respeito ao exame físico, a capacidade funcional desse paciente, né? A gente executa ali o teste de caminhada a 6 minutos, o teste de degrau, enfim, avalia a força muscular dessa respiração. Então, a gente faz manovacometria, ventilometria, espirometria. Por quê, professora? Vocês vão entender mais a fundo. Mas eu preciso desses dados justamente porque é punk o pós-operatório, né? É difícil, né, reabilitar um paciente que passou por esse processo cirúrgico, né, no que diz respeito à parte cardíaca, e vocês vão concordar comigo, justamente porque meu coração, ele trabalha ali em duplinha com o meu pulmão, né? O meu pulmão vai ter que estar muito bem, vai ter que estar muito forte, porque o meu coração vai estar ali num processo de debilitação, né? Então, a gente, né, avalia ali a imagem radiológica, tudo isso no pré, né? É tudo documentado, é tudo estruturado, é uma ação do fisioterapeuta, né? Que é fato que se é uma cirurgia eletiva, ele vai ter que passar por esse processo, né? A gaso e faz ali também um peak flow. São dados palpáveis, dados mensuráveis que eu vou ter como referência para eu poder abordar o meu paciente no pós-cirúrgico, né? Então, esse período pré-operatório, ele tem ali, né, um tratamento fisioterapêutico precoce, né? Então, quer dizer, eu já ensino algumas coisas para esse paciente no pré-operatório, porque logo após o pós, ele vai estar com muita dor. Gente, a gente vai ver, né, como que ocorre essa cirurgia e vocês vão entender o quanto é importante a ação do físio no pré, porque logo após, né, talvez a dor dele seja tamanha que ele não consiga, né, mais entender a necessidade dele ter que se reabilitar, né? Então, a gente tem que fazer esse pré para explicar o que vai ser, como ele vai sair,
não pode ser novidade para ele, né, como ele vai sair dessa cirurgia, quando a gente diz referente à eletiva, né, quando é emergencial, outra história. Então, a gente explica, né, que ele vai ter dificuldade para tossir, que ele vai sentir dor, que ele não vai conseguir sentar, que ele vai ter dreno, que ele vai ter edema, para que justamente ele já saia dali preparado e entendendo que, né, por ele já estar esperando por aquilo, não pode ser um fator limitante, né? Tudo que ele não pode no pós-operatório é ter complicações, né? Então, nesse período pré-operatório, a gente realiza essas orientações, né, sobre o pós e, né, justamente para que a gente tenha ali um pós-operatório satisfatório, né, sem muitas complicações, tá? Então, a físio, né, ela obrigatoriamente, ela atende esse paciente no pré-cirúrgico, né? Então, essas orientações já consiste em alguns atendimentos para que ele saiba, né, como é que vai ser ali feito no pós. Então, a gente já entra com exercício de fortalecimento muscular, exercícios respiratórios, a gente já explica, e explica principalmente a importância desses exercícios, técnicas de tosse, né, a tosse é difícil para um paciente no pós-cardíaco, pós-cirurgia cardíaca. Técnicas de expansão pulmonar e as demais orientações, né? A gente tenta ali tirar todas as dúvidas e explicar para ele a importância, né, da entrega dele no pós-cirúrgico para a fisioterapia, justamente porque o médico vai lá, vai fazer a cirurgia, né? Então ele fica ali no pós-operatório, né? Ele vai ser medicado, mas passou essa fase, é fisioterapia. Ele vai para a reabilitação, não tem mais o que fazer, né? Então, alguns médicos, eles usam esse termo, agora você é fisioterapia, né? E, de fato, atribui a nós essa responsabilidade, né? Então, pré-operatório. Vamos lá, então, para as etapas. Ceda o paciente, intuba, ventilação mecânica, tá? Então, ó, sedou o paciente, intubou, conecta ao ventilador mecânico. Normalmente, né, o físio leva esse paciente junto com o médico, a gente leva lá ambuzando até a porta do centro cirúrgico. Professor, a gente entra no centro cirúrgico? Não. Graças a Deus, não, né? Ah, por quê? Porque tem cirurgias que duram aí 12, né, 16 horas. Então, não é o caso da gente ficar lá 16 horas só observando o ventilador, né? Então, a gente deixa esse paciente lá na porta do centro cirúrgico, até mesmo o médico, né, da UTI que o encaminhou, também não entra. Quem o recebe é o cirurgião e a sua equipe, lá os enfermeiros, e ali a gente deixa aquele paciente, né, pro procedimento cirúrgico. Vamos falar da cirurgia. Vamos lá. Eu tenho duas possibilidades. O meu paciente, e eu tenho que explicar isso para ele, ele pode ser, né, abordado ou pela parte mediana ou pela parte lateral. Então vamos de novo ao nosso engenheiro extremamente sábio, né? Então ele justamente fez esse coração entre os pulmões, né? E em volta dele, né? Desse sistema cardiorrespiratório, ele colocou o quê? Um gradil de costelas que age justamente como que uma grade para proteger esse sistema cardiorrespiratório tão nobre. E no meio desse gradil de costela, ele colocou um osso externo, um osso duro, justamente que protege o meu coração. Meu coração ele não pode ser facilmente atingido, né? Então, é uma estrutura muito perfeita que parece que foi feita somente para proteger o meu pulmão e o meu coração. Os demais órgãos ficam ali na minha cavidade abdominal, né? E quem que tá protegendo esses meus órgãos da minha cavidade abdominal? Um músculo muito forte, que é o músculo abdominal, mas só, né? Então, essa área cardíaca, né, cardiorrespiratória, tem esse aporte ósseo, né, essa segurança, esse gradil costal, né, que tem essa... Ele foi feito para isso?
Eu gosto de pensar que sim, né? Então, na cirurgia cardíaca, vamos lá? Se eu fizer uma esternotomia mediana, óbvio, né? Eu vou abrir o peito, eu vou serrar o osso desse paciente, eu vou tirar o externo dele, eu tiro, né? E a partir do momento que eu tiro, para eu conseguir acessar o meu coração, o que eu faço? Coloco pás para afastar essas costelas. Alguém acha que dói, né? No pós-operatório? Isso assim, para eu ter o acesso, né? Mas o procedimento que eu vou executar no coração é uma outra história, né? Tem várias cirurgias. Então, é uma região que também vai ser mexida, vai ser grampeada, vai ser, enfim, né? Vai passar por esse procedimento cirúrgico e aí o paciente, né, tem ali a possibilidade de ter mais dores, né? Ah, não, mas o externo é muito agressivo, né? Abrir o tórax dele, afastar as costelas, tirar o externo, né? Tem uma outra opção? Tem. Vai ali na lateral, né? Justamente na região torácica, abre até conseguir chegar ali no coração. Então, né, eu acho que por aqui eu já começo a justificar para vocês o quanto, né, o pós-cirúrgico não é fácil, né? Isso assim, dando tudo certo com o procedimento, tá? Então, esse meu paciente, né, tem essas duas possibilidades, né? A revascularização do miocárdio, né, que é a cirurgia mais feita no mundo, né? Ela justamente faz o quê? Uma desobstrução das minhas coronárias. Ah, professor, então eu desobstruo, ele revasculariza e o músculo cardíaco volta a ser oxigenado, tá tudo certo. Toda vez que vocês ouvirem falar em procedimento cardíaco, né, tem lá um grau de risco. Por quê? Se eu vou desobstruir, eu vou puxar esse trombo, eu vou empurrar esse trombo, como é que é essa desobstrução? Não corro o risco de eu empurrar mais esse trombo para frente? Né? Então, hoje a gente ouve as pessoas falarem, eu vou fazer um cateterismo, como se fosse fazer uma cauterização, né, de uma verruga. E não é um procedimento delicado, né? Então, o cateterismo justamente é esse processo de revascularização, né? Passa-se um catéter nessa artéria com a intenção de desobstruí-la, mas eu corro o risco de ter várias complicações, né? Vocês agora já sabem que não é tão simples assim. Às vezes, né, essa artéria ela tá com espaço diminuído, então passa-se uma molinha, como se fosse uma molinha de caneta, né? Eu sei que vocês perdoam meu jeito de falar. Então essa molinha de caneta, né? Ela faz o quê? Ela abre, ela aumenta o diâmetro do meu vaso se ele tiver diminuído. Então eu estou fazendo o quê? Um stent. Estou passando um stent. E na pior das hipóteses, o que eu faço? Eu faço uma ponte, né? Aqui está tudo obstruído. Não tem o que eu fazer, não tem um stent, não tem cateterismo, não tem o que salve. Então, eu vou lá, por exemplo, pego a minha artéria femoral, né? Faço uma ligação aqui e uma outra ligação. Eu fiz o quê? Uma ponte, né? Posso fazer uma ponte de safena, uma ponte de mamária, enfim, faço uma ponte e eu continuo irrigando esse meu coração, tá? As válvulas, né? As cirurgias valvares. Então, a gente viu, né, no começo da aula que justamente o meu coração ele tem ali um ciclo, né? Ele executa um ciclo vicioso, né? Em 1 minuto, né, eu estou ejetando sangue lá para o meu corpo em torno de 60%, uma fração de ejeção de 60%. À medida que, né, eu faço esse circuito, o sangue, ele, ele corresponde fielmente ao meu ciclo, sendo primeiro uma pequena circulação rápida, né? Vai ali no pulmão, oxigena, retorna, indo para uma grande circulação para distribuir esse sangue oxigenado, retornando sem oxigênio, que é a circulação sistêmica, né? Cabeça, membros e corpo. Então, quando eu tenho esse processo acontecendo de forma simétrica, está tudo bem. Então, para que não haja, né, digamos assim,
um, um congestionamento, né? Então, eu tenho lá um cruzamento, eu tenho os semáforos abrindo e fechando, né? Então, eu tenho que, obrigatoriamente, esses semáforos agirem de forma sincronizada, enquanto um abre, o outro fecha, porque senão vai congestionar, concordo? Então, quem é que faz, né, essa lei de trânsito no meu coração? As minhas válvulas. Então, as minhas válvulas, elas abrem para que esse sangue seja ejetado, né, e a partir do momento que eu tenho uma sístole, uma contração, eu também tenho uma diástole, né, um relaxamento, uma dilatação que permite o quê? Meu coração receber esse sangue, né? Então, isso é de forma sincronizada. Ah, mas professora, então se der um problema na minha válvula e o sangue estiver refluindo, tipo, voltando para trás, né, fazendo o caminho errado, eu vou ouvir um barulho como se fosse um sopro. Por quê? As minhas válvulas não estão conseguindo fechar totalmente para esse sangue só ter uma passagem, que é ir no sentido do ciclo. Se esse sangue, né, tá voltando, tá refluindo, eu escuto ali um barulhinho de sopro, porque elas não estão fechando, né? Então eu tenho as doenças dessas válvulas, né? Então a gente tem a válvula ali da artéria pulmonar, que é quando o sangue chega no meu átrio direito, desce para o meu ventrículo direito e vai para quem? Para o meu pulmão. Então, eu passei primeiro, né, entre o meu átrio e o meu ventrículo direito, eu passei primeiro por uma válvula que tem ali 3 cúspides, que elas vão abrir como se fosse um paraquedas. A hora que elas abrem, o sangue passa, o sangue passou, elas fecham. Nisso, esse sangue que acabou de retornar, né, do meu corpo pelo meu átrio direito, através da minha veia cava inferior, veia cava superior, átrio direito, abre a minha válvula com 3 cúspides, a minha válvula tricúspide, esse sangue, então, passa para o meu ventrículo direito. Então, meu ventrículo direito tem que mandar esse sangue que voltou sem oxigênio para oxigenar. Então, abre-se a válvula pulmonar, sobe a artéria pulmonar, chega ali no meu pulmão, troca gasosa aonde? Ali nos meus alvéolos, né? Então, fica o CO2, que vai ser eliminado quando o meu pulmão expirar, exalar, e fica o oxigênio, que esse sangue, quando chega ali no meu pulmão, as minhas hemácias, né, juntam-se ao oxigênio, formando ali as hemoglobinas, fazendo que o transporte desse sangue do pulmão de volta para o meu átrio esquerdo, né, através das minhas veias pulmonares. Então, abre quem? Abre ali uma outra válvula, só que essa válvula ela é um pouquinho menor, porque essa quantidade de sangue ela tem que ser ejetada para todo o meu corpo. Então, é uma válvula que tem 2 cúspides, né? É uma válvula que eu vou chamar de bicúspide, ou seja, se vocês pararem para pensar, o sangue que retorna do meu corpo é maior quantidade, então uma válvula maior com 3 cúspides. O sangue que retorna do meu pulmão é uma quantidade menor. Então, eu tenho 2 cúspides, né? Eu tenho ali a bicúspide, que abre, então, do átrio esquerdo, esse sangue oxigenado vai para o meu ventrículo esquerdo, e aí eu tenho a abertura de uma última válvula, que é a minha válvula aórtica. Então, esse sangue sobe a minha artéria aorta. Se eu tiver algum problema de válvula, aí lascou, né? Tudo isso que a professora falou vai dar pau, né? Então, a gente tem que corrigir, né, as válvulas. Então, as válvulas, né, as esquerdas, elas normalmente elas são as mais acometidas, né? Justamente por conta dessa fisiologia que eu falei para vocês. Então, quando não há possibilidade de restaurar uma válvula, põe próteses. Nossa, professora, é simples assim? Não, óbvio que não é simples assim. Mas, né, hoje em dia a medicina está tão avançada, né? Eu vou mostrar a cirurgia bem rapidinho aqui para vocês. É fantástico, né, o que a medicina é capaz de fazer. Então, tem a possibilidade de pôr uma prótese biológica, né, que pode ser
proveniente de algum animal, né? Às vezes pode ser porco ou vaca, e uma mecânica, né? Qual que é mais indicada? Aí eu vou pedir perdão para vocês, mas eu não sei dizer qual é a mais indicada, né? Aí o cardiologista, de acordo com o paciente, ele tem um critério para eleger a que vai ser melhor para esse paciente. Olha só que coisa mais linda. Eu sei que a ideia não é passar vídeo, mas eu não resisto. Rapidinho, gente. Se eu conseguir achar aqui o meu mouse, né? Eita. Achei. Ó, vou colocar bem no baixinho. Né? Então, aqui, então assim, eu falei, no caso dela não conseguir fechar, né, o sangue refluir. Mas e no caso dela estenosar? Ela ficar fechada direta? Aí que eu preciso mesmo trocar, né? Porque o sangue tem que passar lá para todo o meu corpo, né? Então, ela estenosou, olha o estado dela. Isso é uma válvula, né? Ela tá toda calcificada, né? Então, sutura-se, né, ali a parede cardíaca, né? Então, eles fazem, né, todo um processo, né, de recomposição, colocam ali, no caso, essa é uma prótese mecânica, né? E ali, a hora que eles já colocaram essas suturas, né, eles só passam ali entre, né, a válvula, né, não sei dizer exatamente qual é a parte, né, dessa parte da válvula mecânica, e aí só simplesmente tracionam, né, tracionou, tá exatamente no lugar certinho, né, é realmente algo que na minha opinião, a minha humilde opinião, né, é fantástico. Então, ali já tem uma válvula perfeita, né? Vocês conseguem visualizar a abertura? Olha que fantástico, né? Então, eu já consigo garantir que esse circuito do meu sangue, ele permaneça, né? Ele permanecendo, eu tenho, então, um sucesso, né? O meu paciente, ele vai ser ali vida nova, tá? Por que a válvula fica doente? Vários motivos, né? Às vezes eu tive febre reumática, às vezes é a minha válvula que nasceu calcificada, pode ser um tumor na válvula, pode. Tumor nasce a partir de uma única célula, né? A célula que tiver ali o seu gene modificado é o que vai gerar a tumefação, o tumor. Logo após esse procedimento cardíaco, né? Essa cirurgia cardíaca pós-operatório imediato. Quem é que está lá na porta do centro cirúrgico para receber esse paciente, né? O físio. Então, a gente já começa ali imediatamente, né? Então, eles ligam do centro cirúrgico, a gente vai lá até o centro cirúrgico, não entra, né? Fica ali na porta, porque esse paciente é fato que vai vir o quê? Entubado, né? Então, a gente vai lá, já pega esse paciente, conecta ele ou no ventilador mecânico ou vem ambusando, e assim, não existe a menor possibilidade, né, do físio ir lá buscar esse paciente sozinho, sempre tem que ter um médico, né, então, nos hospitais que eu trabalhei, não se sai, né, com o paciente sem a presença do médico, mas tá o enfermeiro, tem que ter um médico, né, e aí como é que vai sair esse paciente da cirurgia? Com droga, com dreno, monitorado, entubado, e o que é normal, né, em ventilação manual, ou seja, o físio ambusando, né, dá para ver aqui a gente, no caso, ambusando. Ele sai, né, do centro cirúrgico e ou ele vai ali para o RPA, que é a recuperação pós-anestésica, ou vai direto para o UTI, né, então a gente que encaminha esse paciente. Então, quem é que vai admitir, né, esse paciente na UTI? O físio. Então, a gente faz a avaliação, né, a parte de monitorização respiratória, justamente porque ele vai estar sedado a ponto de não conseguir respirar sozinho, né, ausculta esse paciente, ajusta os parâmetros ventilatórios, né, espera ele se recuperar ali da anestesia, ele recobrando o nível de consciência, né, ou seja, sendo capaz de respirar sozinho, a gente extuba, né, o quanto antes melhor, professor, o quanto antes melhor, justamente porque, né,
ventilação mecânica, ela tem esse papel, né, de ser benéfica para substituir ali um pulmão que não consegue respirar sozinho, porém, eu estou deixando de fazer com que o meu pulmão trabalhe, né? Então, a ventilação mecânica, ela tem também ali, né, os seus malefícios, né? Então, eu tenho pneumonia associada à ventilação mecânica, que é o que nós chamamos de PAV. Eu tenho uma fraqueza dos músculos respiratórios, porque eles pararam de funcionar. Tem alguém fazendo a função deles. E eu não quero isso. Então, quanto antes eu estubar, melhor, né? Eu diminuo o risco, né, de complicações respiratórias. O problema dele é cardíaco, né? Então, quem que estuba? O físio, né? A gente já falou sobre isso. Eu, sinceramente, né, a Shirley até comentou, a gente pouco vê falando aí do físio, mas eu não, eu já trabalhei em vários hospitais, né? Estudei em hospitais, eu não me lembro na minha vida de ter visto um médico indo estudar, sempre solicita ali para o físio, né? Então, enfim, quem estuda, pelo menos na minha experiência, né, e na minha teoria, é o físio, tá? E conversando com outros colegas, obviamente, né? Olha como é que vem esse paciente. Professora, o que é isso aqui mesmo? Isso é um dreno. Para quê? Ué, eu mexi em tudo isso aqui. Vocês acham que não vai ter resíduo de sangue? Vocês acham que vai ficar tudo limpinho, que é tudo bonitinho? Claro que não, né? Então, eu tenho ali o meu sistema imunológico agindo. Prestem atenção. Se eu tenho o meu sangue composto por plaquetas que se agregam justamente para impedir que eu tenha um sangramento, né? Elas coagulam, né? Elas fazem ali a prevenção de uma hemorragia. Se eu tenho as hemácias que se conectam ao oxigênio e esse oxigênio, né, junto com as hemácias, são transportadas aos meus tecidos justamente através de quem? Da hemoglobina, né, do HB. Eu tenho também as minhas células brancas, né? As minhas células brancas são células de defesa, que elas entendem que essa região foi drasticamente, né, agredida. Então, essas células, elas começam a trabalhar. Então, eu tenho uma fase que ativa, né, esses leucócitos. E a partir do momento que eu tenho essa fase que ativa os meus leucócitos, eu tenho uma fase efetora, né? Ou seja, que age de fato, né, contra essa lesão, né? Uma fase efetora. O que ocorre com as minhas células nessa fase efetora, né? Então, eu tenho a fase ativa dos leucócitos e tenho a fase efetora. Eu tenho a formação de subclones, ou seja, essas células de defesa, elas começam a se multiplicar, né? Os meus leucócitos vão lá para cima, porque elas querem proteger meu organismo. Mas isso não é bom, professor? É bom, só que esse excesso, né, inclui o quê? Plasma, inclui linfas, vai causar um edema muito grande, né? Então, eu tenho ali que drenar, né? Eu tenho que deixar constantemente esse dreno de tórax até que o débito dele não seja sanguinolento. Na verdade, até que não tenha débito nesse dreno, né? Então, os pacientes, eles realmente eles referem muita dor, né? Para tudo, né? Eu já atendi bastante paciente no pós-operatório cardíaco, né? A maioria homens, e realmente é um processo muito difícil, né? Então, ele tá com o dreno, ele tá, né, com essa incisão cirúrgica que foi uma baita cirurgia, ele vai estar entubado, ele vai estar ainda se recuperando, né? Então, a fisioterapia, eu preciso, né, ter o pré-operatório para explicar como é que ele vai estar no pós e que ele vai ter que colaborar com a fisio, óbvio, né? Cada um faz o que quer, mas é obrigatório, né? Esse entendimento dele para que seja executado a cirurgia. Então, aqui, né, o ideal é que ele acorde. Óbvio que vai ser novidade, mas que ele acorde, por mais que seja tudo novidade, esperando,
por tudo isso, né? Então, a gente estuba esse paciente e a gente começa aquela proposta que foi feita ali no pré, né? Então, a gente vai trabalhar com as manobras de higiene bronca, a cinesioterapia, né? Esse daqui é um ventiladorzinho mecânico, né? É um ventilador bem antigo, tipo Santa Casa, né? Aonde eu fiz, que é o Bird Mark 7, né? Hoje ele nem existe mais, né? Não se usa mais. Mas por que ele está sendo usado aqui? Porque às vezes só o fato dele exercer uma pressão positiva me permite trabalhar com reexpansão pulmonar, né? Dar uma carga para esse paciente executar exercícios pulmonares, né? Eu mudo de decúbito, avalio o grau de força muscular, trabalho com sedestação e tento tirar o oxigênio desse paciente, né? Então, observem aqui o tamanho da cicatriz e a presença do dreno, né? Então, ele vai estar medicado, ele vai estar com sonda, ele não está comendo, professora? Possivelmente não, né? Então, foi tudo mexido ali dentro. Isso, assim, vai lá saber que tipo de cirurgia que ele fez, né? Então, a gente trabalha nesse período pós-operatório, né? Estubando esse meu paciente, né? Às vezes a gente não consegue estubar imediatamente. A gente quer, mas não consegue. Então, a gente tem ali uma briga para tirar esse paciente do ventilador. Mas, professora, por que a gente não consegue quase que sempre tirar esse paciente imediatamente, né? Porque às vezes eu não consigo diminuir a sedação, no caso médico. Por que que não? Porque foi um procedimento difícil, ele tá com dor, é um procedimento, né, que tá gerando uma infecção, uma inflamação. Ah, mas é tudo esterilizado, é tudo higienizado. Eu abri o tórax dele, alguém colocou a mão no peito dele, né? Então, há sempre um risco. Os meus leucócitos, né, eles estão trabalhando para que isso não aconteça, mas ao mesmo tempo, né, tudo é possível. Qual que é a imunidade do meu paciente? Será que realmente a imunidade dele é capaz de produzir isso? Né? Então, lembra lá no começo da aula que eu falei que as nossas células, né, quando começa esse processo de multiplicação, elas passam por um processo de diferenciação? Então, uma dessas células é o que nós chamamos de célula-mãe, célula-tronco. Aonde que ela é produzida? Né? Dentro da medula dos meus ossos, né? Então, vocês também devem ter visto isso, né? Quando criança, é produzida nesses ossos mais longos, dentro ali do fêmur, né? Passou na fase adolescente, região de costelas, né? Quando chega na fase adulta, embora o baço, né, tenha ali uma participação, essa célula tronco, né, essa célula mãe, é produzido dentro do osso mais calibroso que nós temos, que são as vértebras. Então, essa célula mãe, ela continua nascendo e passando por esse processo de diferenciação igual ao do começo. Quer dizer que a célula mãe se divide em duas células, a mieloide e a célula linfóide. A mieloide vai originar quem? Hemácias, plaquetas, né, algumas células de defesa. E eu tenho uma célula, no caso a mieloide, só para desenvolver novas células de defesas. Então, quer dizer que o meu sistema imunológico, ele tem essa capacidade de combater essa ação. Mas tudo depende do quê? Que ele esteja bem. Se o meu sistema imunológico não está bem, como é que eu vou ter toda essa produção? Né? Vocês percebem o quanto específico isso é? Eu falo de célula, mas eu estou falando de estruturas extremamente microscópicas, né? Então, por isso que eu falo, né? O quanto isso me encanta, o quanto eu acho isso tudo perfeito, porque é uma estrutura tão pequena, com uma responsabilidade tão grande, né? E que dá certo. Se vocês olharem, né, para si, não estou falando de estética, né? Mas olha como a gente é perfeito. Olha como tudo isso dá certo, tá dando certo. Olha, através de quantos processos de multiplicação foi capaz de nos gerar, né? E referente a uma cirurgia cardíaca, eu tenho a ação do meu sistema imunológico me ajudando. Mas caso isso não aconteça, é óbvio que a minha extubação, o desmame ventilatório, ele vai ter que ser protelado. Eu seguro esse paciente no ventilador, eu não posso dar sobrecarga para ele.
Ah, mas tá tudo bem, deu certo, vamos estubar. Então, o que que eu faço? Vejo se ele respira sozinho. Realiza o teste de respiração espontânea, coloca ou um tubo T, ou coloca só ali um cateterzinho de oxigênio e observa, ele faz apneia? Ele para de respirar? Não, ele faz taquipneia, cai a saturação, o que que acontece? Não acontece nada, professora. Não, então no prazo de 24 horas, o que que a gente faz? Higieniza ali as vias aéreas, né? Ou seja, desce um tubinho, desce uma sondinha, né? Tanto a parte superior quanto inferior, eleva a cabeceira e pede para ele expirar, né? No caso, desculpa, pede para ele inspirar na hora que a gente puxa o ar, os meus pulmões não parece que afastam? Então, eu desinsuflo o cuff, que foi o que eu mostrei para vocês ali na aula, e ó, puxo o tubo. E solicito, eu, fisioterapeuta, uma nova gasometria e fico acompanhando esse paciente, né? Fico observando esse paciente. Tudo dando certo? Bora pôr esse paciente para ficar de pé? Meu corpo foi feito justamente para ficar de pé. Coloca esse paciente de pé. Não é para isso que a gente tem os grupos musculares? Não é para isso que esses grupos musculares se originam e se inserem em ossos que ultrapassam articulações? Então, se eu tenho uma contração de um músculo, eu tenho o quê? Esse músculo aproximando a origem a inserção. Se ele está originando no osso, né, e inserindo no outro, a hora que a origem se aproxima da inserção, o que que eu tenho? Uma movimentação. Então, eu tenho justamente quem? Esses grupos musculares, né, mantendo os meus ossos de pé, ou seja, através dessas contrações. Se eu tenho os meus músculos, né, agindo em grupo para manter os meus ossos de pé, eu tenho eles sendo ali, né, diferenciado por duas cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Como que é feito o corpo humano? É feito justamente por grupos musculares que são inseridos em ossos que formam ali uma estrutura esquelética. Cintura escapular, cintura pélvica. Quando esses músculos se contraem, né, eu executo o movimento, o que que eu faço com essas cadeias? Eu dissocio cintura pélvica com cintura pélvica, cintura escapular com cintura pélvica. É óbvio, né, professor? Quando eu coloco meu braço direito na frente, eu coloco o meu pé direito, esquerdo, o meu pé oposto, né? O pé direito. Coloquei meu braço direito na frente, eu coloco quem? Meu pé esquerdo na frente, né? Ninguém coloca o pé e o braço direito e vai andar, vai dar uma passada, coloca o pé e o braço esquerdo. Eu dissocio cinturas e eu tenho quem? A marcha, eu tenho a caminhada. O meu corpo ele foi projetado para ficar de pé, para se mexer, né? E à medida que ele se mexe, ele precisa de oxigênio. Então quer dizer que o meu coração tem que fazer o quê? Trabalhar. Então meu coração ele tem que ser reabilitado justamente para fazer a função de mandar oxigênio para esse meu corpo que está ficando de pé novamente. Então eu preciso iniciar a marcha, mesmo que começando ali, né, devagar, estacionária, evoluindo para uma marcha dinâmica. É uma forma justamente de eu colocar esse meu coração para ser condicionado para trabalhar. Porque toda essa estrutura musculoesquelética, né, os amantes aí da ortopedia que me perdoem, ela só é possível por quê? Porque tem alguém oxigenando essas células. Quem? O coração. Então, eu coloco esse paciente de pé, né, justamente para eu conseguir ativar, né, conseguir condicionar esse coração. E aí eu trabalho exercícios com carga, né, exercícios resistidos, né, então, quanto mais eu trabalho, mais condicionamento eu tenho. Ai, professora, mas não dá medo de atender um paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca? É isso que eu falo. Cardio, eu trabalho com dados, eu trabalho com número. Qual que é a frequência cardíaca que ele está ali na hora? Ah, tá com 70. Coloca aí mais 70%. Do que? Da frequência máxima. Ah, professora, tá dando 120. É esse o valor que você pode trabalhar. Posso trabalhar que ele não vai ter um piripaque? Não, eu tô falando de fisiologia, eu tô falando de número. Você pode trabalhar em cima dessa margem, por quê? Você vai dar condicionamento.
né? Ah, mas se eu fizer alguma conta errada, ele evolui com fadiga, dispneia, você para. Você parou, anulou a ação, né, dessa atividade cardíaca aumentada, o que que eu tenho? Repouso. Então, eu reverto. O que que eu tenho de resultado? É ali na hora, seja positivo ou seja negativo, né? Então, quer dizer que em uma semana, se eu dou o processo, né, dou continuidade nessa reabilitação cardíaca, meu paciente, né, ele se vê voltando às atividades, graças a quem? Ao médico cirurgião, ao médico plantonista, ao enfermeiro e ao físio. É a gente que coloca esse camarada de pé, é a gente que vai pôr ele para trabalhar de novo, para as atividades cotidianas. Hoje eu tô gaga, gente, desculpa. É a gente que vai estar ali, então, ajudando para esse paciente ter alta. Você acha que o médico vai fazer esse procedimento, né, ali uma vez por dia, né, visitando, corrigindo medicação, pedindo exame, é fundamental, não tenho que nem falar a ação do médico nesse sentido. Mas quem vai atender esse paciente de manhã, tarde, noite, às vezes até num quarto atendimento, quarto período, né, todos os dias, somos nós, 40 minutos, uma hora. Ele vai sair desse hospital, ele vai continuar, né, passando ali com o médico, talvez uma vez por mês, diariamente ele vai estar fazendo fisioterapia, se não diariamente, possivelmente 3 vezes na semana. Então, é o físio, né, que devolve isso para o paciente, né? Então, se ele vai lá para o ambulatório, a gente entra na atenção secundária, que é justamente o quê, né? Eu tenho um setor de físio, tem que ter o quê? Um esfigno, um esteto, um oxímetro, uma esteira ergométrica, não preciso de muito para reabilitar meu paciente, né? Não preciso de muitos aparelhos, né? Não é uma crítica a orto, nem a neuro, mas eu preciso ali do básico, porque eu vou trabalhar justamente com o corpo dele. O meu material de trabalho é o corpo desse paciente, né? Então, eu entro ali, né, no caso, alguns aparelhos ergométricos, a bicicleta, a esteira, e criatividade, né? Faço o circuito, entro, então, com estresse, né? Teste de caminhada para eu avaliar o quanto eu estou bem, o quanto eu não estou, no máximo uma não invasiva para dar uma enxugada nesse pulmão, caso, né, tenha tido um edema, justamente por conta desse coração que ficou um tempo sem trabalhar, enfim, né? Eu acompanho esse meu paciente. Então, a reabilitação cardíaca, né, ela é considerada justamente como um conjunto de atividades que insere esse paciente cardíaco, né, cardiopata, dentro de um contexto que ele possa, de novo, ter vida ativa, produtiva, né? Isso é uma criança. Criança opera coração? Com certeza. Criança nasce com problemas no coração, né, que são os defeitos congênitos, né? Então, tem muita, né? E é dividida em duas situações, ou ela é cianótica ou ela é cianótica, né? Então, está muito relacionado com dispneia. Então, a criança, às vezes, quando nasce, às vezes nem nasce, já está tendo que fazer a cirurgia cardíaca e ela passa por esse processo de reabilitação. Então, a fase, ó, pessoal, não sei aí o interesse de vocês, né? Mas isso daí vocês podem ticar, pode fazer uma cruz, um coração, sei lá, o que vocês quiserem. São perguntas que despenca, eu dou a minha palavra para vocês, despenca em prova de concurso, né? Cai em ENAD, cai em prova de concurso, prova de residência, as fases da reabilitação cardíaca. Ah, mas ela parece simples, então ótimo. Se vocês acharam simples, decorem, porque ela sempre cai, né? Então, a fase 1 é justamente que contempla o que é a fase hospitalar, né? Então, tem uma duração ali mais aguda, mas é mais curto, né? Tem um período ali de uma semana. E qual que é, né, a intensidade da fisioterapia? 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, né? Às vezes entrando até o quarto período, né? Que é a madrugada, caso Deus o livre tenha ali uma intercorrência. Passou dessa fase, né? Entra quem? Na fase da reabilitação cardíaca. A fase 2, que oscila, né, entre o ambulatório e a domicílio. Não deixa de ser agudo, né? São semanas cruciais que a gente considera como subaguda,
né, que contempla ali até 24 semanas, né, de 8 dias, no caso saiu lá, né, da primeira semana, até 24 semanas. E aqui, de novo, né, tá a fisioterapia atuando pelo menos 3 vezes na semana, né? Então a gente trabalha com exercícios resistidos, trabalha com a respiração, trabalha com o condicionamento muscular, né? Ver a questão, né, esportiva, se o paciente ele tinha alguma prática anterior. Então, a média ali, né, é de 3 vezes na semana, se não todos os dias, dependendo do caso. Aí passa para a fase 3, que é justamente ainda uma fase ambulatorial, né, mas tem mais, é uma questão domiciliar, né, em lugares que a pessoa costuma frequentar, né? Aqui ele usa o termo ambiente comunitário, mas os lugares que a pessoa costuma ir, tipo uma faculdade, um trabalho, enfim. Então, essa fase, ela vai durar até 2 anos. Vocês percebem o quanto é árduo aí o trabalho do físio, né? Então, ainda, né, esse paciente se mantém numa rotina, né, uma frequência de aproximada 2 vezes, até 3 vezes por semana, fazendo, né, a continuação desses exercícios, porém com objetivos de aumentar ali a capacidade, a resistência que ele ganhou na fase 2, né, e por fim, depois de 2 anos pós a cirurgia, é que vem a fase 4, né? Então, não necessariamente ela tem que ser supervisionada, né? Então, a duração depende do paciente, né? Ela é variável, depende do como ele adere a esse programa e entende que de fato ele precisa mudar de vida, né? Que foi hábitos ruins que levou a uma cirurgia cardíaca. E vocês imaginam ter que operar o coração? Né? Então, é praticamente pedir para ver Jesus, né? Então, a frequência nesse momento, né, vai depender muito da dependência que o paciente gerou com a gente, né? Mas é um momento ali que o físio planeja uma alta, né? Ele planeja justamente modificar esses fatores de risco, né? Conscientizar a pessoa que o que levou ela a uma cirurgia, né, se ele ainda pratica, vai levar de novo, e às vezes ele não pode, às vezes não tem a mesma, né, o organismo, né, não tem os mesmos fatores, né, não vou falar sorte, mas às vezes ele não consegue responder como igual a primeira e acaba morrendo, né, mata, de fato, problemas cardíacos, a gente tem ali um processo de óbito, quando não tem uma intervenção a tempo, né? Então, coloquei aqui um quadrinho para vocês devem ter visto lá com o Rafa, né? Mas a fase, né, da reabilitação cardíaca, quando a gente fala em ambulatório, é justamente quem é a fase 2, né? Então, emprego não é algo, se é hoje, né, que eu diria para vocês, se vocês optam por essa área, né, que a gente se preocuparia, né? Então, a fase 2 é obrigatoriamente supervisionada, tudo dando certo na fase 2, aí que entra, né, a fase 3, que ainda mantém ali uma frequência, né, que eu ainda preciso de supervisão, né, uma monitorização, e na última fase, que é onde o meu paciente vai, então, ter uma alta relativa, né? Ele vai estar sempre precisando, né, de um programa ali a longo prazo, mesmo que não supervisionado, para ele manter o que ele ganhou, né? Para ele não estagnar. Então, essa última fase aí é justamente a fase que a gente diz que ele está condicionado e tem que manter, né? Ele não pode de novo voltar a ter o que levou ele a essa situação, né? Então, um programa de reabilitação cardíaca, ela tem ali 3 pilares, 3 etapas, que é simples. Nossa, professora, é fácil trabalhar com paciente cardíaco? É muito fácil, né? É diferente do que todo mundo fala, ai, cardio. Tem gente que acha que é difícil, tem gente que acha que. Não,
eu trabalho com aquecimento. O que é esse aquecimento? 5 a 10 minutos, então eu trabalho ali com exercícios, né? Tem um pouco de alongamento, uma coisa mais dinâmica, que exige coordenação, e sempre trabalhando exercícios respiratórios. O pulmão não pode, de jeito algum, ali nesse momento, dar motivo para esse paciente ter algo a mais, né? O pulmão tem que estar 100%. Aí eu entro, de fato, com o condicionamento. Então, uma sessão ali de 40 minutos envolvendo exercícios aeróbicos. Ai, mas eu tenho medo de aumentar muito a frequência cardíaca. Calcula qual que é a frequência máxima. Quanto que você quer atingir, qual que é o seu pico? É ali a sua margem, pode ir sossegado, né? E você vai percebendo que cada vez aumenta, justamente porque de uma sessão para outra pode aumentar, aumenta, você está trabalhando com condicionamento, você está ganhando. Então, a gente tem ali um resultado imediato, né, dessa parte de musculação, né, dessa parte de resistência, né, eu trabalho com séries, com repetições, né, começo ali, às vezes, sem nenhuma carga ou uma baixa resistência, né, e vou aumentando. Se eu estou aumentando, quer dizer o quê? Que a pessoa está melhorando, que ela está me dando condições para eu aumentar essa carga. E, por fim, né, eu tenho que desaquecer, né, eu não posso só simplesmente terminar a sessão, eu tenho que ter uma certeza que a frequência cardíaca entrou ali dentro dos valores iniciais, né, então, parâmetro de repouso, eu preciso, né, então, de repente, trabalhar com uma caminhada de baixa intensidade, né, fazer um movimento, né, onde a respiração volte ao seu ritmo, justamente para que eu tenha certeza que não ficou sangue ali parado, né, estagnado nas extremidades, seja de mãos ou membros inferiores, né. Somo mais ali uns minutinhos de alongamento, colho os sinais vitais, frequência cardíaca, PA, né, faço uma comparação normalmente, isso é um desafio que eu faço para quem quer trabalhar na área, o paciente ele chega com uma pressão X, ele sempre sai com a pressão mais baixa, porque quando eu tenho um trabalho cardíaco, eu tenho uma vasodilatação. Se, né, o espaço onde o sangue passa aumentou, o sangue passa com menos pressão, né? Então, quer dizer que vasodilatação me traz uma diminuição da pressão, né? Ah, professor, então eu posso trabalhar assim com hipertenso? Deve, né? A gente sempre no final da sessão observa a pressão ali diminuindo, né? E sempre associando aos exercícios respiratórios. Então, eu tenho redução desses fatores de risco, eu otimizo a capacidade funcional, tanto pulmonar quanto cardíaca, né? Cardiopulmonar, reduzo os sintomas e é óbvio, né? Melhora ali a qualidade de vida, principalmente se ele identifica precocemente, né, os sintomas, né, de alguma futura complicação, né? Então, quando que a gente trabalha? Com quase tudo isso que eu falei para vocês aí ao longo da aula, né? Então, eu vou trabalhar com infarto agudo, né, do miocárdio, os pós-operatórios, né, seja de revascularização, ou seja, de cirurgias, né, cardíacas, com intervenções percutâneas, né, desse músculo cardíaco, a insuficiência cardíaca crônica, né, então a gente viu aí, né, a fisiopatologia, né, do ICC, insuficiência cardíaca congestiva, no transplante cardíaco, né, eu atendi 2 pacientes, né, de transplante cardíaco, né, eu falo por mim, eu me senti tão pequena, porque eu falava, meu Deus do céu, né, olha por que essa pessoa passou, né, eles tiveram oportunidade de receber um coração novo, né, é algo assim que só vocês, né, atendendo, para vocês terem uma dimensão do que é isso, né, do quanto a nossa profissão ela é importante, né? Eu não posso deixar esse paciente perder esse coração de jeito nenhum. Ele teve uma segunda chance, ele recebeu um segundo coração. Alguém teve que morrer para ele continuar vivendo, né? Então,
é meio, é uma situação ali, né, que mexe muito com o nosso emocional. Não posso, né, a fisioterapia não pode, ela tem que ajudar ali para que esse coração seja reabilitado, ele não pode perder essa segunda chance, talvez, né, essa segunda chance seja uma última chance, né, mas ele já teve ali, né, uma chance que não são todos que conseguem, é raro uma pessoa conseguir um coração, né, qualquer órgão. Então, as valvulopatias, né, as doenças arteriais, seja ali da periferia, né, como das minhas coronárias, né, então, eu posso ter doenças periféricas, né, de vasos, trombose, né, posso ter, enfim, as varizes, né, várias doenças de vasos, que vão implicar, né, num problema, um comprometimento cardíaco, e as que ficam diretamente ligadas na minha no meu coração, que são as coronárias, né? Então, parando de falar um pouquinho de teoria, né? Claro, né? Eu não posso e nem devo induzir ninguém a nada, mas, né? De repente, quem tem ali uma quedinha, eu não posso deixar de expor, né? Não sei se é brega, mas eu tô sendo sincera, de expor a minha paixão por isso, justamente porque é, é tudo tão perfeito, né? A gente se mata para estudar, para decorar, mas não precisa, a coisa toda faz sentido, né? É um mecanismo que, que se encaixa, né? Então, para vocês terem uma dimensão, hoje em São Paulo, a gente tem hospitais só para tratar de doenças cardíacas, né? Então, eu tenho aqui, né, o Hospital das Clínicas, na verdade, o Hospital das Clínicas é uma rede hospitalar, né, composto por várias clínicas, né, cada clínica é do tamanho de um hospital, né, então esse não conta, vamos dar um crédito, esse não conta. Então, o Hospital das Clínicas, né, ele tem uma clínica que é só do coração, que é o que nós chamamos do Instituto do Coração, né, o INCOR. Temos o Dante Pazzanese, que é um instituto, né, de cardiologia, que ele também é voltado somente, né, para a área cardíaca, né, as cirurgias mais extraordinárias, né, as doenças mais raras, né, a gente encontra nesses institutos e a gente pode estudar lá, né, então são instituições que têm obrigatoriamente, né, hoje e sempre, né, convênio com o governo. Então, essas instituições, no final de cada ano, né, obrigatoriamente, elas abrem residências, né, não só para médico, residência multiprofissional, em específico aí para o físio, né, então é uma residência que é concedida obrigatoriamente, né, quem tem dúvida do que eu estou falando, isso é público, tá lá no Diário Oficial, vocês podem pesquisar a hora que vocês quiserem, quem tiver interesse, né, depois quiser conversar comigo sobre o assunto, então anualmente, né, o Ministério da Saúde disponibiliza uma bolsa para você estudar perante essas residências, né, então hoje, né, o valor praticado é de 3.330, né, e 43 centavos, para vocês o quê? Fazerem uma residência, né, em fisioterapia cardíaca. Professora, são poucas vagas? Não são poucas vagas, são bastante vagas. Mas aí, né, eu, no direito, né, de professora, eu sou professora, eu falo o que eu quiser, até parece, né? Eu sempre falo uma frase que eu ouvi da minha mãe, né? Eu lembro quando eu fui prestar um mestrado, não era igual hoje, que você fazia inscrição pela internet, que você, né, tinha tudo à mão. Imagina, a biblioteca, a gente levava papel ao maço, dinheiro para tirar o xerox, você tá louco? Não tinha esse negócio, a gente tinha que copiar tudo. Enfim, eu lembro quando eu fui fazer a prova de mestrado, eu tinha 23 anos, né, e a minha mãe me levou. A coitada não tinha nem onde estacionar o carro, né, porque eu fui ali na Santa Casa, que já foi ali ao redor da Santa Casa, né, sabe que não é muito fácil de, né, de estacionar, e estacionamento é
caríssimo, né? Imagina quando eu tinha 23 anos. E eu lembro que a fila para fazer a inscrição, porque a inscrição era somente presencial, estava dando a volta no quarteirão, né? E aí eu olhei para a cara da minha mãe, morrendo de dó, né, de fazer ela ir até lá, e falei, ai, deixa quieto, eu não vou prestar esse mestrado. Na época eu ia ganhar uma bolsa também, né, para poder estudar, e eu falei, não vou prestar. Minha mãe, não, vai sim. E eu falei, imagina, né, é uma vaga só, olha o tanto de gente que tem aí, uma vaga só eu não vou conseguir. Aí minha mãe olhou para mim e falou, mas filha, de quantas vagas você precisa? Eu precisava de uma, e era aquela uma que eu consegui, entrei, né, passei e fiz, então, o meu mestrado, né, então, não sou mãe de vocês, mas tenho um carinho muito grande aí por vocês, fico muito triste de não poder estar aí na frente de vocês para estar falando isso, mas eu falo de coração, né, eu vejo muitos aí, principalmente nessa turma, com grande futuro, né, eu não preciso nem falar, né, alguns mais quietinho, né, o Vitão, a Joy, todo mundo, né, não vou falar nome por nome aqui, eu vejo vocês, né, eu tenho muito orgulho de poder dizer que sou professora de vocês e lá na frente você aí uma colega de trabalho, né, então, foi como eu disse, não sou a mãe de vocês, mas se vocês me perguntarem, professora, são poucas vagas, né, o que eu posso dizer é que uma vaga tem, né? E vocês só precisam dessa uma vaga. Então, se tem o interesse, comece a estudar desde já, né? Vem o edital, vem falando o que cai, como é a prova. Todo ano tem essa prova, né? Então, eu acho que é muito válido, né? Eu acho que gente para chegar para vocês falar que a fisioterapia é isso, aquilo, não vai faltar. Mas gente para chegar para vocês e falarem, gente, né? Não é uma profissão que não dá para a gente mudar de vida, não é uma profissão que não dá, né, para eu sustentar os meus filhos, enfim. Então, né, eu acho que eu cheguei a mostrar isso para vocês, mas eu coloquei aqui de novo, né? Ok, que foi mediante aí a situação do Covid. Mas, gente, vocês têm noção? 100 vagas para fisioterapeuta, né? Quem entra ali no vagas.com, né? Acompanha para vocês verem. Acho que eu mostrei esse slide aí para vocês, mas vou repetir de novo. Se é hoje área hospitalar, você não está desempregado, né? Então, qual que é a média aí do salário? 5 mil, né? 30 horas. Quer dizer que você trabalha segunda, no caso, 6 por 1, né? Você trabalha 6 dias e folga 1. Então, pode ser que você trabalhe no sábado, pode ser que trabalhe no domingo, que são 6 horas dia, né? Ou dia ou tarde. Ou plantão de 12, trabalha 12 horas, descansa 36. Então, no mês, você vai obrigatoriamente, né, cumprir 120 horas. Se for um plantão, né, aí de 12, você vai trabalhar só 10 dias em um mês, né? Então, dá para conciliar aí com o outro, dá para a gente, né, ter um salário razoável. Ficar rico? Não, lógico que não, mas dá, né? Então, para vocês verem, né? Então, a faculdade de medicina, né, abriu, né, ou seja, o Hospital das Clínicas abriu 100 vagas para físio, né, o Gigroup, né, mais 10 vagas, né, o Einstein, a Beneficência, né, a BP, né, então, apareceu aí bastante oportunidade para vocês, né, para quem tem o interesse em hospital, né? Então, vocês viram ali, né, nos anúncios, o que eles pedem, ou pós em cardio, ou pós, né, em pneu, que hoje eu acho que nem tem mais, eu não sei dizer para vocês, mas cardio com certeza, ou, né, a pós-graduação em UTI, né? Então, é aí, né, quem já tem um carinho, de repente, pela área, para se pensar, né? Quem não tem, não é que eu esteja influenciando, mas eu estou falando, né, daquilo que eu gosto para quem eu gosto. Então, um pouquinho aí do que eu sei para vocês terem um norte.
né? Quem tem interesse, ai, professor, eu gostaria de prestar prova de residência, como que faz, né? Para mim, muitos alunos meus, gente, muitos ex-alunos meus, né? Eu ajudei a entrar nessas provas, né? Passaram, tanto prova que foram ex-alunos que eu chamei para trabalhar. Eu confio sim nos meus alunos, né? Então, vocês são testemunhas, sempre que eu posso, é ex-aluno que eu estou trazendo para trabalhar aí na faculdade, né? Quando o Paulo, né, carinhosamente me dá essa liberdade para contratar, né, os preceptores. Sabe, né, tem muito aluno que entrou nessas pós, tem muito aluno que, graças a Deus, está bem, está trabalhando, alunos de outras faculdades, eu trabalho em outras faculdades, mas eu estou falando de alunos que estavam aí, né, onde vocês estão. Então, o que mudou? Nada, né, é o que eu sempre digo para vocês, se vocês querem ser bons, depende de vocês. Ah, mas a minha faculdade, a minha vida, se você quer ser bom, só depende de você. Então, quer entrar numa residência dessa? Vamos estudar. Não estou falando que é fácil, mas, né, tenho ali um tempo de preparo e eu estou mostrando para vocês que os nossos ex-alunos aí, né, os meus ex-alunos, eles estão entrando. Acho que a Shirley estava comigo, eu não lembro agora quem, né? Eu cheguei para dar o curso lá no hospital regional, curso de ventilação mecânica. Então, eu cheguei 7 horas da manhã, né, era troca de plantão, normalmente plantão de 12 é das 7 às 7. Todos os fisioterapeutas que estavam saindo da UTI foram os meus ex-alunos da Anhanguera, né, alguns na época Uniban. Então, só para vocês terem aí uma noção, né, que quem tem essa vontade, né, dá para perceber que é um trabalho que não é fácil, né, que exige dedicação, mas, poxa vida, você está lidando com a vida da pessoa, nada mais justo, né? Então, mas que também não é nada difícil, né? Então, quem gosta, né, é uma área aí que eu acho que se é hoje, né, vocês estão mais tranquilos, né? Ah, professora, por que você não trabalha mais no hospital? Porque eu dou aula, eu gosto de dar aula, né? Se eu tiver que voltar a trabalhar em hospital, eu volto, né? Mas hoje o que me deixa feliz, né? O que me permite ter um sábado e domingo com a minha família é dar aula, que é uma outra coisa que eu, se fosse vocês, também não descartariam. Certo, gente? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? A gente termina hoje a disciplina de hospitalar. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Prof, Ninguém. Oi, meu amor. tenho uma dúvida. Por exemplo, caso eu consiga uma bolsa, se Deus abençoar, em residência, é a mesma coisa que fazer uma pós? Sim, é uma pós-graduação. Você vai receber, né? Eles vão te pagar para você estudar, para você ter uma pós-graduação. E a pós-graduação, né? Vocês viram lá naqueles anúncios, né? Normalmente, quando eles têm lá a vaga, eles exigem o certificado, né? O mínimo. Mas, por exemplo, se eu vou prestar um concurso, depois da prova escrita, vem a prova de títulos. Vamos supor, 200 pessoas tirou a mesma nota que você, mas você vai lá e apresenta o seu diploma na prova de títulos de residência, de mestrado, de doutorado. É esse o critério de desempate. Joycezinha, meu amor, eu vejo você com esteto no pescoço, na UTI. Aí você fala, Deus me livre, professora. Tudo bem, eu respeito, né? Mas, assim, essas residências, né, ela é considerado como uma pós. E não só para fazer, né, um diferencial na hora de vocês serem contratados, porque para ser contratado, né, é o mínimo que se exige, pós-graduação na área que você pleiteia. Porém, elas têm, né, um algo a mais. Em prova de concurso, depois que a gente faz a prova teórica, né, tem a prova de títulos. Então, elas vão ali e pontuam, né, elas trazem, coloca você. Então, vamos supor,
200 tiraram a mesma nota que você. Você me apresenta uma nota dessa, às vezes soma dois pontos na sua pontuação teórica. Você está passando na frente de 200 pessoas. Tem noção? Então, eu acho que ninguém tem nada a perder. E, normalmente, dentro desses programas, né, de residência, o aluno já fica ali empregado, né? Já aparece uma vaga. Normalmente, dentro desses programas, né, desses hospitais grandes, né, sempre tem prova para contratação. Aí é onde as pessoas falam, então é por isso, né, quem está o Hospital das Clínicas só contrata quem fez pós nas clínicas. Na verdade, a pessoa está lá dentro, né, e ela fica sabendo, então é o público que mais tem acesso. Mas qualquer pessoa pode prestar, se passar, ela entra, né? Então, o que é o difícil? É você ficar sabendo, né? Então, sai no Diário Oficial? Sai. Você vai ler o Diário Oficial todo dia? Capaz, né? E assim, não sei, né? Não sei, aí vocês parecem ser uma turma mais unida, mas eu não sei o quanto, né, um amigo, um colega seu de faculdade iria te ligar para falar, olha, abriu uma vaga no hospital tal, vamos fazer a prova? Difícil, eu acho que é difícil, né? Então, ela tem, respondendo a sua pergunta, ela é uma pós-graduação, sim. Certo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Não, não tenho nenhuma dúvida, não. Eu não vou falar muito, não, Nunca. porque eu até chorei agora você contando da sua mãe. Oh, Mas que linda! Bom, então eu falei de coração, Helenzinha, eu não sou a sua mãe, mas se um dia você chegar para mim e falar, Tati, eu quero entrar numa pós dessa, né, eu vou estar ali torcendo por você, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, né, isso eu digo para qualquer um que vier me procurar, né, faço de bom coração, né, e foi como eu ouvi da minha mãe e falo para vocês, né, é difícil porque tem uma única vaga só, é uma vaga que vocês precisam e depende de vocês, né? Claro que se vocês buscam ajuda, fica um pouquinho mais fácil. E se eu puder ajudar, eu vou fazer isso com muito prazer, com muito gosto, né? Quem sabe um dia eu tô chegando, né, num outro hospital aí para dar um curso e encontro vocês aí saindo de uma UTI, né? Quem sabe não, certeza. Isso é certeza, né? Só não é certeza que eu vou ter força, né, para estar né, lá na frente ainda dando cursos, mas é certeza que vocês vão estar trabalhando, certeza, né? Eu bato o olho no aluno, eu sei quando ele vai para frente. Ai, professora, e quando ele não vai para frente? Às vezes tem os que surpreende, né? Tem aquele aluno que eu não dou nada e quando eu vejo o bichinho chega numa UTI, ele se identifica, ele calça aquela luva, ele encara aquilo, né? Vou contar uma história bem rapidinho, tá, gente? Bem rapidinho, eu juro, para terminar a aula. Antigamente, então, eu acompanhava o estágio no setor mesmo, né? Então, eu ia com os alunos lá para a UTI. Aí, um belo dia, eu estava com os meus alunos, e aí a paciente estava muito grave. E ela parou. Na hora que ela parou, né, eu estava com um grupo de alunos, em específico um aluno que eu acho que não tem problema eu falar o nome dele, né, porque essa história me marcou. Eu falei assim, vai, Thiago, reanima. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas Pro, eu nunca massageei. Nisso, a médica responsável, que também era uma residente, né, no caso também era uma estudante, ela olhou para minha cara e falou assim, só que aqui não é lugar para ninguém treinar, não, essa paciente está parada, se não sabe, não faz. Ela falou isso olhando para mim, pois eu catei o Thiago pelo braço, olhei para a cara dele e falei, vai, se eu tô mandando você ir, eu confio em você. Dele, mas eu não sei se eu confio em mim. Eu falei assim, então acredita em mim, porque eu confio em você. E aquele homem estufou o peito, né? Não sei, acho que vocês não devem conhecer, ele já tem muitos anos isso. Ele estufou o peito, ele começou a massagem, né? Que com acho que 2 minutos de reanimação, a paciente voltou. Eu olhei para a cara da médica, né? Aí quem estufou o peito fui eu. Mas eu me
né? Parecia um pavão, né? O paciente voltou, né? Graças à massagem do Tiago, o Tiago, né? Ele negro, né? Ele ficou branco, suava. Ele olhou assim para minha cara, eu catei todos os meus alunos, fizemos o que tinha que fazer, né? Fizemos bem feito. E aí eu falei, agora também eu não quero ficar aqui, agora eu vou sair, né? Porque imagina, ela também estava numa condição de estudante e o que ela fez foi desencorajar ele, né? Eu achei isso uma coisa horrorosa, né? E ele, quando eu falei faz, né? Gente, vocês têm que acreditar naquilo que vocês estudam, são 5 anos que vocês estão se dedicando, né? Não é possível que vocês não. Eu não. Vai ser sim, vocês vão ser capazes, né? Ele foi lá, massageou, reanimou, aí a gente saiu, né? A hora que a gente saiu, eu já estava em cima da hora também, né? Quando a gente começa esse negócio de massagem, às vezes passa do horário, a gente já estava meio atrasado. Na hora que a gente saiu, na hora que eu fechei a porta, né, da UTI, ele estava ali, ainda, né, com aquele peito estufado, com aquela sensação de satisfação, né, ele ainda estava ali pleno. A hora que eu fechei a porta, sabe o que ele fez? Ele me abraçou e começou a chorar. Ele falou, professora, eu fiz uma massagem cardíaca e a mulher voltou na minha mão. Sabe, foi uma cena assim que eu nunca vou esquecer, né? Porque foi graças a ele, um aluno, né, meu, estagiário na época, que a mulher viveu. Ela voltou por conta, né, de uma ação fisioterapêutica ali no momento dele, né? Então, eu acho que é válido eu contar essas histórias aí para vocês acreditarem naquilo que vocês estudam, né? Se às vezes ainda não é o suficiente, estuda um pouco mais, né? Eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, mas façam isso por vocês, né? Não sei aí qual que é o objetivo de vocês, mas se vocês têm essa vontade, não tem o que impede vocês. Não tem quem diga que vocês não vão conseguir. Certo? Então, é isso. Obrigada, professora. Você é demais. Vocês que são. Pena a gente não poder sair para poder dar um tchau de despedida do semestre. Mas a gente vai se encontrar ainda, né? A gente vai estar se vendo, a gente vai fazer essa aula prática, certo? Alguns de vocês, de repente, depois da aula de hoje, já começam a pensar na possibilidade de fazer uma residência em cardio, talvez, né? Aí me procura. Tá bom, gente? No mais aí, se ninguém tem nenhuma pergunta a mais, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, né? Pensem aí nas possibilidades, né? Se tem já uma ideia, mesmo que seja lá na ortopedia, né, na neuro, que seja, já comecem aí a correr atrás dos objetivos de vocês, porque só depende de vocês, tá bom? Então, um beijo aí, tchau, e qualquer coisa que quiserem me mandar mensagem também, fiquem à vontade. Tá bom, Pro. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.